Boa noite, live hoje ao vivo, Gabriela aqui do AstroCis. Trabalho com leitura de mapa astrológico, constelação familiar. Também sou prof de yoga, trabalho com consciência corporal. E essa live hoje é em função do link na bio aqui do AstroCis, que você consegue ganhar de presente nesse final de ano tão maravilhoso que foi 2023 e que ainda está sendo, porque o ano astrológico termina só dia 20 de abril de 2024. Então é uma comemoração e você lá no link da bio você pode pedir o seu mapa digital que eu faço pelo programa Pegasus, um mapinha igual a esse, com as 12 casas astrológicas, os 12 signos. Você recebe também uma legenda, onde você consegue entender, compreender aonde está o seu Sol, aonde está a sua Lua, Mercúrio, Marte, Vênus, Júpiter, Saturno e tantos outros pontos, os pontos calculados, Lilith, nó do norte, nó do sul, Plutão, Netuno e Urano. Hoje eu vou dar dicas sobre o mapa de uma forma bem objetiva. São dicas que você consegue se localizar mais no seu mapa e se utilizar das informações que você vai recebendo na mídia, nas redes sociais sobre astrologia. Então, hoje eu vou dar umas dicas básicas para você compreender um pouquinho, objetivamente, o seu mapa. Por onde começar a olhar o seu mapa. É claro que um atendimento é uma camada mais profunda, né, da leitura do mapa. Porque daí, além dessa parte objetivazinha que eu vou falar hoje, que é mais rápida e que é a maioria das informações que a gente tem disponível, quando eu faço a interpretação do mapa, eu vou uma camada mais profunda, porque eu vou olhar algo que o mapa revela fortemente através dos trânsitos astrológicos, que são esses risquinhos que tem no centro do mapa. Os trânsitos astrológicos, as conversas que tem ali estabelecidas, que vão nos indicar questões de inconsciente. E 90%, muito mais do que nos move, são questões de inconsciente. E aí, é claro, você precisa ir para uma leitura mais profunda. Então, hoje, o objetivo dessa live é quem escreveu lá e recebeu o seu mapa, e eu vou dar dicas de como olhar, e isso já vai te ajudar. Porque só olhando isso, você já vai perceber, bom, não está funcionando assim, não está funcionando como deveria. Então, aonde é que eu estou parada? Onde é que eu estou na repetição? O que está errado? Onde é que eu estou parando? Onde é que é a minha crença limitante? Por que o meu mapa não está andando? Por que eu sou aquariano e não me sinto aquariano? Por que eu sou virginiano e não sou organizado? Por que eu sou pisciano e eu não consigo me concentrar e me conectar melhor? Então, cada signo, cada arquétipo que tem no seu mapa, porque são 12 arquétipos, eles vão te falar de alguma coisa. E também as casas astrológicas vão indicar também como é que tudo isso funciona. Então hoje eu vou falar bem objetivo, que é bem simples. Você recebeu lá o mapa, então ele tem lá, então você vai receber também a legenda. Nós vamos começar falando pelo Sol. Nesse mapa do Pegasus, na parte de baixo do mapa, e no lado de quem olha, lado esquerdo, tem uma legenda bem precisa, um quadradinho que vai mostrar ali o Sol, a Lua, Vênus, Marte, e ali diz o grau em que está e o signo em que está. Então isso é uma boa referência. Fala também a casa astrológica que está. Isso te ajuda a te localizar. Se você não pediu o seu mapa astrológico grátis de presente da AstroCis, está o link lá na bio, você pode pedir. Você manda seu e-mail, seus dados, que eu te mando esse mapa digital com a legenda para você se localizar. Não tem interpretação, né? É só o mapa mesmo.
E ele é um mapinha mais completo do que esses que você encontra na internet, porque ele tem, além da astrologia tradicional, tem também os pontos calculados Lilith, nó do norte, nó do sul. Tem também os asteroides que eu utilizo na interpretação, que vão falar muito sobre o sagrado feminino e o sagrado masculino, que são Palas, Ceres, Juno, Vesta e também Quiron, que vai falar da nossa dor, da nossa ferida interna. Então vamos começar, gente. Essa live vai ficar gravada, vai ficar disponível aqui no Instagram e lá também no meu canal do YouTube, que é também gabriela.astrocis. Vamos para as dicas, sem delongas. Então lá você tem o seu mapa e ele tem um sol. O sol está numa casa astrológica em determinado signo. E qual é a dica que eu dou para você olhar para o seu sol? Ah, eu não sei nada. Vamos dizer que você tem o sol em Áries. Ah, eu não sei nada de Áries. Então você pode ir lá no Google e digitar o signo de Áries. E ali você vai ter muitas indicações, palavras-chave sobre o signo de Áries. Mas o mais legal de entender que o mapa, ele não é assim, o meu sol é em Áries, então eu sou ariana e é isso. Não. Primeira coisa que você vai olhar, Áries é regido por Marte. Então, você tem o Sol em Áries e você vai lá olhar quem é o seu regente, Marte, aonde é que ele está, que signo ele está. Então, uma pessoa ariana que tem, por exemplo, Marte em Câncer, ela já vai trabalhar de outra forma. Uma pessoa que é ariana e tem o Marte em Capricórnio, é outra pessoa, é outro tipo, vai funcionar de outro jeito. E essas informações você pode ir pesquisando na internet, porque você vai achar palavras-chave que vão te orientar. Mas o mais legal, a dica que eu dou, assim, que é muito legal, nós no mapa, nós temos aqui, 12 signos, 12 casas. Então, se por exemplo eu tenho Áries lá numa casa, meu Sol está em Áries, no oposto complementar, na oposição do meu Áries no mapa, nessa elíptica, eu tenho o signo de Libra. Libra é o signo oposto complementar de Libra. Então, a dica para a gente saber desenvolver o nosso Sol é entender que eu estou buscando aquela essência, então vamos dizer, estou buscando ser ariana. Então o que é ser ariano? É ser corajoso, é ser pioneiro, ter identidade, buscar ser, ir atrás do que quer, isso é ser ariano, mas buscar o equilíbrio no oposto complementar Libra. Então, o oposto complementar vai nos mostrar coisas que estão na sombra, porque o nosso mapa fala muito sobre o nosso inconsciente, sobre a nossa sombra. Então, se eu sou ariana, eu tenho que buscar lá também os atributos de Libra. E o que pode estar na sombra de um ariano? A impulsividade, o egoísmo, querer se atropelar e fazer tudo sem pensar muito, principalmente sem pensar no que ele vai causar, no impacto que ele vai causar no outro, seja qual outro for, parceiro, colega, amigo, vizinho, o que for. Então Libra trabalha parcerias, trabalha ouvir o outro. Então ele vai buscar isso, o oposto complementar dele, para ele se equilibrar. E o que seria uma sombra libriana que pode amedrontar um ariano, né? A dependência do outro, querer fazer tudo, a aprovação do outro, ter a aprovação do outro. Então, você vai trabalhar esse eixo, Libra, Áries, Áries, Libra. Olhar quais são o lado positivo de Libra, trazer para si, o lado positivo de Áries e também trabalhar as sombras desse Sol. Então, por exemplo, o aquariano, eu sou aquariana,
Então o aquariano tem muito essa questão do coletivo, mas ele tem dificuldade às vezes com o brilho pessoal, de ter uma identidade, de ter mais coragem de falar, sem ter um respaldo do todo, do coletivo. E qual é o oposto complementar do aquário? É leão. Então ele tem que buscar, o leão é mais corajoso, é mais aberto, vai mais atrás do que ele quer. Ele brilha, ele fala o que ele pensa, ele é líder. Então o aquariano também tem que se banhar nas águas de leão. Né? E qual seria a sombra? Né? Muitas vezes o aquariano ele é às vezes um pouco frio, às vezes um pouco egocêntrico, tem dificuldade com as emoções, e aí ele tem que trabalhar essas questões que também são sombra de leão. Então a dica que eu dou aqui para a gente trabalhar o sol no mapa, para você olhar e pesquisar palavras-chave sobre tudo isso que eu estou falando, é trabalhar essa gangorra, esse oposto complementar, Áries, Libra, Touro, Escorpião, Gêmeos, Sagitário, deixa eu ver o que Peixes, Virgem, Leão, Aquário, depois eu me esqueci, Câncer, Capricórnio, e acho que eu falei todos. Falei todos. Então são 6 eixos no nosso mapa que a gente vai olhando. E aí o Sol é a nossa essência, é aquilo que é aquilo que me dá calor na alma, que me realiza. E muitas vezes a gente está desconectado da nossa essência, porque a gente está imerso em crenças limitantes, em formas de pensamento, em coisas que a gente aprendeu, que a gente ouviu, em culturas onde a gente cresceu, né? Em histórias que nos contam desde os primórdios da humanidade, em medo, culpa, raiva, né? As questões de religião, crenças, crendices. Então tudo isso tem a ver com o quê? Com o nosso Mercúrio no mapa, que é a forma como a gente pensa. Geralmente Mercúrio está bem pertinho do Sol, então geralmente a gente tem Mercúrio no mesmo signo do Sol, mas pode acontecer dele estar um pouquinho mais afastado, e aí tá, por exemplo, um Sol em Áries, ele pode ser um Mercúrio em Peixes, pode ser um Mercúrio em Touro. Então, olhar onde é que está o meu Mercúrio, é a forma como eu penso e aquilo que eu preciso trabalhar. E aí nós temos aí os 4 elementos, nós temos signos de água, signos de terra e signos de fogo. Então Mercúrio, uma mente que tem um signo de fogo, um Mercúrio ariano, é um Mercúrio mais rápido, é uma mente mais acelerada, é uma mente mais impulsiva. Então, prestar atenção, qual é o elemento que eu tenho, qual é o meu Mercúrio, a minha mente, ela está no elemento de fogo, no elemento de água, no elemento de ar ou de terra. Um elemento de água, um Mercúrio em Peixes, um Mercúrio em Câncer, um Mercúrio em Escorpião, é uma mente muito mais sensível, mais profunda, mais enigmática, vê outras coisas, pressente coisas, tem mais intuição, não é uma mente tão objetiva, precisa trabalhar daí a objetividade. Se eu tenho um Mercúrio em signo de terra, Capricórnio, Virgem ou Touro, eu vou ter uma mente mais fixa, uma mente com precisa ver mais a realização, a materialização. Então é uma mente que tende a ter dificuldades em sonhar, em idealizar, né? Então é uma mente que freia, é uma mente que traz às vezes até um pouco de medo, de ser muito realista. Então tudo isso tem que estar conectado com a nossa essência. Então se eu tenho lá um Sol e o meu Mercúrio não está bem aspectado, a minha mente não está bem aspectada, ela está vibrando num signo, num elemento que está
eu tenho dificuldades em soltar crenças limitantes, eu tenho dificuldade em vencer determinados medos, determinadas memórias. Como é que eu trabalho a questão do meu pensamento, de soltar coisas que me aconteceram? Como é que eu conecto mente e sentimento, mente e coração? Então, isso tudo o mapa pode nos ajudar a trabalhar, como o meu pensamento vibra. E aí, em seguida, vem Vênus, que Vênus também geralmente está pertinho do nosso Sol. Vênus e Mercúrio geralmente estão bem pertinho do Sol e geralmente no mesmo signo, ou no signo seguinte, ou no signo anterior. Vênus vai falar da nossa satisfação, da nossa capacidade, do auto-amor, do desejo, como a gente expressa o afeto, como a gente lida com o dinheiro, como a gente lida com a vida, com aquilo que a gente recebe, como é que é a nossa gratidão, como é que a gente tem o auto-merecimento. Então, Vênus também olhar, a Vênus está onde? Está em que elemento? É uma Vênus mais sensível, está em elemento água. É uma Vênus ariana, uma Vênus de leão, uma Vênus sagitariana, é outra pegada. É uma Vênus que gosta o que nutre ela, né? O que satisfaz os desejos dela. É outra pegada. Né? Uma Vênus que está em Aquário, ou em Libra, ou em Gêmeos, é uma Vênus que troca, é uma Vênus mais mental. Então, uma Vênus, a Vênus quando está em elemento Terra, é uma Vênus que vai precisar trabalhar mais a questão dos 5 sentidos, de realização dos seus desejos, porque é uma Vênus muito concreta, ela não sonha muito. E ela pode ser uma Vênus até um pouco apegada, porque o elemento Terra, ele nos traz essas questões mais diretas, né? De sobrevivência, de materialidade, de construção, de ter, de poder. Então, a Vênus precisa ser trabalhada, porque é a nossa satisfação, é o nosso auto-amor, é o nosso auto-valor. Então, conforme o elemento... Um elemento de ar, por exemplo, ela vai ser uma Vênus bem aérea, né? Uma Vênus que se perde muito nas ideias, idealiza, né? Se deixa levar muito pela atmosfera. Se é uma Vênus em água, peixes, câncer e escorpião, é uma outra Vênus, é uma Vênus super sensível, né? Que não é tudo que agrada, que tem os seus medos, precisa do afeto, é muito vulnerável, então precisa trabalhar as vulnerabilidades, o que atinge o meu auto-amor. Então, o ponto onde a gente tem Vênus no mapa, a gente pode olhar bem direitinho e ver em que elemento está. O elemento, dentre os 4 elementos, vai nos indicar muito como que a gente funciona, como é que funciona o nosso afeto, a nossa troca, nosso alto valor e alto amor. Depois vem Marte. Então, todos esses planetas que a gente vai falando e que falam de determinados aspectos do nosso mapa, eles têm que estar alinhados com o nosso Sol. Então, quando a gente vai olhando, eu tenho o Sol em Áries, a minha Vênus está em Áries, o meu Mercúrio está em Touro. Então aí, o Mercúrio já precisa trabalhar a mente para poder nutrir lá os seus desejos, que é Vênus, para chegar na sua essência, na sua realização, no signo de fogo, né? Então, vou ter dificuldade, vou ter os empecilhos ali. A minha mente precisa ir mais para a questão da confiança, né? Que a essência está em fogo. E o Mercúrio terra, então uma mente concreta para algo que é mais inspirador, idealizador, né? Então são esses nuances que a astrologia traz e que muitas vezes nesse mundo de informações que vem da astrologia, às vezes a gente não serve de nada, serve só de distração, não serve como ferramenta de autoajuda. Não está te levando para um lugar, está só te distraindo. A Vênus está lá, não sei aonde,
agora é tempo de fazer isso e aquilo, aquele outro. Não, astrologia é uma camada mais profunda. E o Marte? O Marte é um ponto do nosso mapa que vai falar da nossa raiva, do nosso medo, da nossa culpa, da nossa necessidade de ir para a nossa identidade e de ser diferente. Então ele também tem que estar alinhado com a nossa essência. Por isso que é tão importante a gente saber da nossa essência, saber do que nutre o nosso auto-amor, que é a Vênus, saber como funciona o nosso Mercúrio, a nossa mente, para na hora de a gente agir, tudo isso tá na mesma direção. Porque se eu tô desconectada, eu vou agir de um jeito, de uma forma inconsciente, que acontece muito isso, e não vou estar trabalhando em prol do meu desenvolvimento, da minha satisfação, da minha realização. E é aí então que a gente fica dando voltas e voltas e voltas, agindo inconsciente. E o Marte é um ponto-chave do nosso mapa, porque ele vai falar muito sobre esses conteúdos inconscientes. Então, nós temos uma crença limitante de que é feio ter raiva, de que a gente não pode ter medo e muito mais, que tudo que a gente faz, que deu errado ou que aconteceu, a gente se sente culpado. Ou se a gente quer ser a gente mesmo, a gente se sente culpado. Ou se a gente consegue alcançar os nossos objetivos, vem a culpa. Vem o medo de ser diferente. Vem o medo de errar novamente. Então, olhar para o Marte, que elemento ele tá? Ele tá em água, é também um Marte mais sensível, que pode estar mais sujeito a conteúdos inconscientes. É um Marte em terra, é um Marte muito materialista, um Marte muito objetivo. Se é um Marte em ar, ele vai ter dificuldade às vezes de ação, porque o ar ele se perde muito, ele fica muito nas trocas, muito na idealização, no pensamento, na imaginação. Então também tem que trabalhar esse Marte. Um Marte em fogo, às vezes é aquele fogo de palha, começa mas não termina. Ou é um fogo leonino, eu preciso fazer só se estiver muito lindo, porque eu preciso dos aplausos. Ou se é um Marte sagitariano, né? Vamos pra galera, e aí é um Marte que pode se perder muito na questão porque Sagitário é meio centauro, meio homem, então tem os dois lados, né? Ou um Marte muito dogmático, muito com a razão, ou um Marte que se perde nos 5 sentidos, na satisfação dos seus desejos e passa por cima dos outros. Então tudo tem o lado positivo e o lado negativo. Não negativo, mas é aquilo que a gente precisa equilibrar em nós, porque tudo é perfeito, né? Nós não somos iluminadinhos, nós somos sombra e luz o tempo todo. E depois de Marte, eu falaria que agora o próximo ponto que eu quero falar é sobre a Lua. Porque o Sol começa lá, ele é o ponto principal do nosso mapa, é a nossa essência. E aí nós temos a nossa mente, temos a nossa satisfação, o nosso alto valor, né? A forma como nós lidamos com aquilo que é nosso, como buscamos nossos desejos, Marte o nosso agir. E aí nós vamos para a Lua, que fala muito sobre a questão da ancestralidade, que é uma questão inconsciente que eu não vou entrar hoje, mas ela fala das nossas variações emocionais, da nossa flutuação. Água vem, água vai. A Lua é assim. Num ciclo de 28 dias, ela varia muito. Ela começa nova, ponto escuro no céu, e vai para cheia e depois mingua de novo. E assim são as nossas emoções. Então, lá onde eu tenho Lua no meu mapa, naquela casa astrológica, naquele signo, vai falar como são as minhas variações emocionais. E mais uma vez, o elemento fala muito sobre como são essas variações. Uma lua em água, uma lua em fogo, uma lua em terra, uma lua em ar.
Então, uma lua em ar é uma variação mental, de pensamento, de ideia, de direção. Uma lua em fogo, a variação de satisfação, uma hora está satisfeito, outra hora está insatisfeito, uma hora quer isso, outra hora quer aquilo. Uma lua em terra é uma lua que tem, às vezes, dificuldade em ter contato com as suas emoções. Às vezes é uma lua muito objetiva e as variações ficam ali, naquela questão da matéria mesmo, e a pessoa não consegue tomar consciência dos seus sentimentos, dos seus desejos, né, do seu sentir. E uma lua eu acho que eu não falei da lua eu falei ar, falei fogo, terra e água, falei dos 4. A lua em água é extremamente sensível, às vezes aberta, esponja, às vezes fechada, enigmática, submersa nos seus sentimentos, não divide nada muito, parece um poço de sentimento. Então a lua vai falar dessas variações, é onde a gente precisa prestar atenção, porque é ali que nos desequilibra. É por aí a porta de entrada do inconsciente, é a nossa lua. Saturno, que é a nossa tarefa no mapa, onde nós precisamos persistir, desenvolver, ter seriedade, autocompromisso. A imagem dele é uma lua, é uma cruz carregando a lua. Então, o nosso ponto, onde nós temos Saturno, está nos falando de vencer essa variação emocional, de vencer esse inconsciente, de ter esse compromisso, a cruz, a matéria, e ser mais forte que isso. Então, há essa crença de que onde eu tenho Saturno é um ponto de restrição no meu mapa, e não quer dizer isso. Quer dizer que ali está a sua vitória. Porque é ali que você persiste, você assume um compromisso sério com você mesma, com você mesmo, e vence essas questões inconscientes, consegue vencer a sua mente, a sombra da sua mente, consegue ir além da satisfação só dos desejos, como Vênus quer, tendo responsabilidade, tendo um planejamento. E o Saturno vai botar freio nesse Marte, vai falar então sobre culpa, sobre o medo, sobre a raiva, como equilibrar isso. Então, as dicas do seu Saturno no mapa é aquilo que você precisa, não é controlar nem restringir, mas olhar com olhos de quem está responsável por si. Está acordado para a matéria, carregando todo esse conteúdo inconsciente que nós temos, lua, ancestralidade. Então, por isso que eu trabalho muito na interpretação do mapa com as questões de constelação familiar, de sistêmica, porque nós temos o nosso conteúdo inconsciente que nos move é todo farto de memórias dessa vida e memórias dos nossos ancestrais, memórias da cultura onde a gente cresceu, onde a gente nasceu, memórias da onde a gente foi educado, do sistema escolar que nos absorveu, e aquilo ficou impregnado em nós, os nossos traumas. Nós temos traumas, medos que nem sabemos, de coisas que assistimos na infância, de percepções equivocadas ou não. Então Saturno é como se fosse uma âncora para que a gente consiga lidar com todo esse inconsciente e submergir em direção à nossa essência, porque tudo isso vem, esses conteúdos, esses gatilhos emocionais que nos desestruturam, eles derrubam o nosso poder pessoal e nos afastam da essência, da nossa satisfação, da nossa realização pessoal. Então, por isso que há muita distorção hoje em dia de satisfação, né? As pessoas têm objetivos, mas muitas vezes, que objetivos são esses? Porque elas compram, consomem, vão para lá, vão para cá, mas quando elas voltam,
é sempre a mesma questão doendo, a mesma insatisfação, a mesma angústia, o mesmo medo, a mesma ansiedade. Então não conseguem lidar com essas questões. E vão levando a vida, saindo de um ponto para o outro, e aí começam as repetições, né? As frustrações, a gente se coloca em situações repetidamente nas mesmas questões, que vão falar das mesmas coisas. Então o mapa ele precisa estar todo andando, encaixadinho, é como um relógio. Mas para isso a gente precisa conhecer quem a gente é, conhecer cada coisa em nós, como funciona. Autoconhecimento que nos salva, que traz mais paz para a nossa vida, mais controle. E não controle no sentido de restrição, mas controle no sentido assim de fazer aquilo que realmente te faz bem, te realiza. Para onde você está indo? Como é que você sai desses problemas que você tem? Por onde é que você começa? Então o mapa ele vai dizendo isso. Então olha lá onde você tem Saturno no mapa, que é muito importante em que elemento ele está. Um Saturno em terra, nossa, vai te cobrar muita responsabilidade material. Um Saturno em ar vai te provocar para ter inovação, para trocar mais, para se relacionar melhor. Então, ele vai querer que você vai ter esse objetivo impresso na sua vida. Um Saturno em água, né? Então, responsabilidade nas emoções, nos afetos, naquilo que você troca com as pessoas à sua volta, né? E o Saturno em fogo, um Saturno que vai pedir, você vai ter que estruturar os seus sonhos, as suas idealizações, as suas aspirações e levar isso a sério, e não ficar só sonhando, realizar, né? Colocar fogo nessa fogueira. E o último ponto que é muito importante, que é Júpiter no nosso mapa, ele vai falar da nossa bem-aventurança, da nossa boa sorte, mas ele também vai falar dos nossos excessos, daquilo que a gente passa do limite. Então, Júpiter em água, né? Você se perde nas emoções, você gasta muito, você por exemplo, um Júpiter em água, um Júpiter de câncer, ele quer muita coisa para a família, ele quer muito o amor da família, ele se passa nisso. O pisciano, né, é aquele que o peixes, Júpiter em peixes, né, é aquele que salva o mundo, né, quer salvar o mundo, é a boia de todo mundo, né. Um Júpiter em escorpião, né, é uma pessoa que vê muita coisa, tem uma visão de raio-x muito grande, às vezes pode usar isso de uma forma errada. E assim, em cada elemento, a gente vai ver a característica daquele Júpiter. E Júpiter também fala do nosso entendimento. Então, quando a gente passa por crises, por mortes em vida, por coisas que nos transformam, o nosso entendimento sobre aquela questão é Júpiter quem traz. Então, o ponto onde você tem Júpiter no mapa vai falar como você realiza esse entendimento. Às vezes é mais difícil para quem tem um Júpiter em terra desenvolver um entendimento de alma, porque ele tem um entendimento mais objetivo, né? Mais aterrado. Então, ele vai precisar se abrir mais para entender, compreender melhor as lições da vida, né? Então, por exemplo, às vezes uma pessoa tá lá no vitimismo, tá lá chorando as pitangas, já tá no luto há muito tempo, não consegue, deu alguma coisa errada lá, já tá 1 ano e pouco lá chorando em cima daquilo. O que ela precisa trabalhar? O seu entendimento, o seu Júpiter no mapa. Né? A forma como ela está compreendendo as lições da vida. Isso é Júpiter no mapa. É ele que traz, então, esse ponto no nosso mapa vai falar de como funciona o nosso entendimento.
Então, esses seriam os pontos básicos para a gente olhar de uma forma objetiva. Então, você tem aí o seu mapa, ele vai mostrar onde você tem esses pontos, você pode pesquisar se você quer buscar pistas de como você funciona. E é claro que uma interpretação de mapa, e aqui no caso, como eu faço uma interpretação de mapa, eu vou numa camada muito mais profunda, né? Porque daí eu vou olhar esses equilíbrios de sombra e luz. Então, o Júpiter está em Câncer, mas lá no lado oposto, na casa contrária, tem Capricórnio. Então, como é que a gente trabalha isso? Que conteúdo inconsciente está me movendo, que o meu mapa está truncado? Então, uma interpretação de mapa vai numa camada mais profunda. Não significa que a camada mais objetiva que eu falei hoje não vai te ajudar. Ajuda, porque só olhando esses pontos você já vai perceber o que não está funcionando aí. Porque se você tem o Sol em determinado signo, você vai olhar as características dessas informações que a gente tem em toda a internet perdida, a gente vai ver se a gente está funcionando como um ariano, como um capricorniano, como um taurino. E a gente vai descobrir, então, peraí, tem alguma coisa que não está funcionando. A minha Vênus, como é que está a minha questão financeira? Como é que eu estou lidando com o meu dinheiro, com o meu consumo? Como é que é isso para mim? Está funcionando? Eu estou me sentindo satisfeita? Estou me sentindo... Como é que está o meu autoamor? Então, onde é que eu tenho minha Vênus? Você já vai perceber. Minha Vênus é pisciana, ela é sensível, ela precisa de autocuidado, ela precisa se preservar. Daí você vai começar a pensar, mas eu sou muito vulnerável, eu só me meto em encrenca, os meus afetos, eu só me meto em relacionamento tóxico. Então essas são as distorções. Então você procurar as informações básicas já vão dizer, já vai ligar uma luz lá, peraí, tem alguma coisa que não está funcionando. O meu pensamento, como é que ele está funcionando, né? Eu tô com ideia fixa, eu tô sempre ansioso, eu não consigo manter uma meta, a minha mente tá intranquila, eu durmo mal à noite, isso tudo é questão de Mercúrio, né? Eu deito na cama e começo a pensar sem parar, ou aconteceu alguma coisa, eu fico pensando naquilo, eu não consigo ir pro outro ponto. Então, aí só com essas informações você já vai ver, peraí. O Marte, como é que tá o meu Marte? Como é que tá a minha raiva, meu medo e minha culpa? A gente já vai ver, eu tô me sentindo muito culpada, eu tenho culpa, me sinto culpada por isso, por aquilo, por aquele outro, eu não consigo me arrepender por aquilo e não sei o que, não sei o que. Então é Marte. Com quem Marte está fazendo aspecto no meu mapa? Em que signo ele tá? Como é que eu posso melhorar isso? Trabalhar esse eixo sombra e luz. Essa seria a dica. Junto com o nosso Sol, a última dica que eu dou é olhar para o Nodo Norte. Na legenda eu mostrei lá quem é o Nodo Norte e o Nodo Sul. O Nodo Norte é como se fosse uma sacolinha que está ali para receber. E o Nodo Sul... Não, o nodo Sul é a sacolinha, é um U, né? Eu não sei se eu consigo mostrar aqui o símbolo. Esse aqui é o Nodo Sul. E o Nodo Norte é a sacolinha que a gente tem que encher. Eu gosto muito dessa analogia, ele viraria um Uzinho virado para baixo. Porque o Nodo Norte é um ponto no nosso mapa que aponta a direção. Então, o meu Sol está em determinado signo. E ele está indo para essa direção também. É a minha essência, é a minha realização de alma. E o Nodo Norte também nos fala aquilo, e o Nodo Sul e o Nodo Norte é aquilo que eu preciso soltar, Nodo Sul, e a direção que eu vou, Nodo Norte. Geralmente estão em signos diferentes do nosso Sol, mas que também falam para onde eu tenho que ir, qual é a direção. Então, o meu Sol fala muito quem eu sou em essência e o que eu preciso desenvolver, e o Nodo Norte vai falar da direção, né? O que eu preciso enriquecer na minha vida, desenvolver para ir na direção certa. Então é um ponto bem legal de se olhar no mapa também, que nos ajuda a trabalhar essa direção do Sol, né? E essas questões mais objetivas que eu falei hoje, Mercúrio, Vênus, Marte, Lua, Saturno e Júpiter. E por fim o Nodo Norte e o Nodo Sul.
Aqui no feed sempre tem conteúdos que eu vou falando. Eu procuro falar pouco, eu falo de alguns aspectos que eu acho mais importante. Eu não sou a favor dessa astrologia líquida. Eu acho que essa astrologia líquida ela só nos distrai. Então a astrologia é uma ferramenta muito antiga, milenar, e que traz muito sobre a nossa vida aqui na Terra, terrena. O que a gente precisa afinar para poder se soltar um pouco dessa carga da matéria, que é como Saturno, né? Isso é muito Saturno. Saturno é a Lua, é a cruz carregando a Lua. Isso somos nós aqui, né? Então nós estamos aqui nesse planeta encarnados, a nossa alma está aqui para desenvolver atributos muito maiores do que essa materialidade que a gente vê. Então a astrologia é uma ferramenta para isso, para nos ajudar a descolar dessa matéria de uma forma responsável, cumprindo a nossa tarefa aqui, com aquilo que a gente veio, que é o nosso compromisso, né? Olhar com olhos de quem vê, a família que eu nasci. Então por isso que eu trabalho também com sistêmica, né? Onde eu nasci, o que eu aprendi, então o que eu preciso superar, que tipo de questões são repetitivas na minha vida. Então ali também já dá um indício do que eu preciso evoluir. Então a astrologia, assim, com seriedade, é uma direção, é um caminho, é um mapa, né? É como quando você vai fazer uma viagem, como é legal quando você tem um mapa do caminho. Se você sabe que você não é para entrar em tal lugar, não perde tempo entrando em outras coisas, né? Você foca mais na sua estrada, você consegue olhar onde é que é o caminho mais curto. Se você errar o caminho, como é que você recalcula a sua rota? Saber disso tudo. Então é isso que é a astrologia. Então essa live vai ficar gravada. Quem tiver dúvidas, quiser falar alguma coisa, perguntar, quiser deixar nos comentários sua dúvida, alguma configuração do seu mapa, eu dou dicas. A live vai ficar gravada aqui no Insta, lá no YouTube também. O link na bio vai continuar lá para quem quiser pedir o seu mapa digital, para saber um pouquinho sobre si e olhar essa live com calma de novo e olhar para o seu mapa. Eu gosto de ter o mapa impresso, eu olho para o meu mapa todos os dias e ali a gente vai vendo o que acontece, os trânsitos, né? Então, um trânsito, por exemplo, o que é um trânsito? Hoje a Lua, por exemplo, agora, a Lua está em Peixes em conjunção com Saturno. Esse trânsito não é igual para todo mundo. Você tem que olhar lá no seu mapa o que eu tenho em Peixes, no grau 2, que é onde o Saturno está, em que a Lua está agora. Que casa astrológica ele está? Eu tenho algum aspecto ali nessa casa com algum planeta que está ali? Eu tenho algum planeta ali que ele faz alguma conversa com outro planeta? Eu tenho alguma linhazinha aqui no centro que sai de Peixes? Então esse aspecto é diferente para cada um. Não é como a gente lê por aí, que as pessoas escrevem, hoje isso e é para todo mundo. Não é. Isso é só uma distração, às vezes é só às vezes nem contribui. Às vezes a pessoa fica iludida. Sim, hoje é lua cheia, então não, às vezes a lua cheia tá pegando num ponto do mapa da pessoa lá que vai ser power e que ela precisa até se resguardar um pouquinho. E constelação familiar, eu uso a abordagem também na leitura do mapa. Por quê? Porque nós temos muitos conteúdos familiares para resolver, para trazer à luz muitas questões em relação aos nossos pais, não querendo achar culpados e vítimas, mas nós trazemos muitas questões da nossa infância e conteúdos familiares que, os que vieram com o pai, que vieram com a mãe, e que se desenvolveram naquele caldeirão que é a nossa casa 4 do mapa.
Então a gente tem muita coisa para olhar e é muito bom se autoconhecer, e é muito bom saber como o nosso inconsciente se move, porque é uma libertação, porque a vida fica mais leve, porque a gente fica mais consciente, a gente consegue se cuidar mais, perceber mais. Ah, peraí, se essa chuva tá vindo, eu vou abrir meu guarda-chuva. Eu não vou mais ficar naqueles gatilhos emocionais de culpa, raiva e medo. Eu vou ser mais objetiva com aquilo que eu quero pra mim. Eu vou saber o que eu quero pra mim. Então, como é bom a gente se conhecer, saber de si. E o mapa astrológico, a interpretação, é uma ferramenta linda, que nos ajuda muito. Se a gente olhar com seriedade, se a gente olhar com atenção e não ficar consumindo qualquer coisa aí, não querendo só puxar a brasa pro meu assado, pro meu trabalho. Eu sei que eu gosto tanto da astrologia e para mim a astrologia é algo assim muito profundo, assim como a sistêmica, né? E também as outras coisas que eu utilizo, que é a yoga, a consciência corporal, o desenvolvimento do ser como algo integral, né? Tudo está conectado. Nosso corpo, nossa respiração, nossa alma. Então é isso que eu queria deixar aqui para vocês hoje. Tem alguém que quer fazer alguma pergunta, qualquer coisa, pergunte, recebeu o mapa, se não recebeu. E aproveitei de tomar uma aguinha. Boa noite quem tá aí. Vamos ver aqui, ó. Bastante gente. Um beijo para todos. Os clientes. Quem fez sua leitura. Esse ano que passou. Um ano bem puxado, né? E se ninguém tá muito. Todo mundo tímido. Se ninguém tem perguntas. Então, encaminhe essa gravação para quem vocês acham que precisam, né? Fazer a leitura do seu mapa, conhecer um pouquinho mais de si. E deixe seu comentário, curte, comenta, compartilha. Agradeço a presença de todos. Um grande abraço, boa noite.